Olá pessoal, vamos continuar aqui, né? Nosso crescimento em fé a respeito de curas, né? Como eu tenho abordado desde o primeiro vídeo, todos nós aqui, inclusive eu, somos alunos do Espírito Santo aqui. Todos nós estamos aqui como na posição de alunos do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo tem focado em nossos corações, né? Ele tem focado essa questão de que nós precisamos solidificar a nossa fé e nós precisamos eliminar as dúvidas do nosso coração a respeito da cura, né? Que é a plena vontade de Deus que todos desfrutem de cura. Entretanto, a vontade de Deus não se cumpre nas nossas vidas automaticamente. É necessário que nós possamos cooperar com Deus para que isso aconteça. E quando nós percebemos, né, que em relação ao mesmo sacrifício que perdoou os nossos pecados é o sacrifício que levou as nossas enfermidades e dores, que nos sarou. A mesma palavra para a salvação eterna, no sentido do espírito, é também para a salvação do corpo, das doenças. Então, se nós cremos que Jesus morreu e o sacrifício dele foi aceito pelo Pai, porque foi o sacrifício perfeito, e que perdoou os nossos pecados e por isso nos reconciliou com Deus, e agora nós temos paz com Deus e nós somos justos pela fé em Cristo, pela fé em Cristo também nós somos sarados, nós somos curados fisicamente. Entretanto, né, nós sabemos que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. O problema, né, então a fé, a palavra de Deus, ela se torna uma semente no nosso coração. Agora, infelizmente, quando nós não temos a convicção de que essa é a vontade de Deus e que isso já se consumou em Cristo, essa semente que foi plantada no nosso coração, ela acaba sendo sufocada. Então, uma coisa que eu gostaria de falar para mim, para você nessa manhã, nesse dia, né, no horário que você estiver assistindo esse vídeo, não deixe que essa semente, porque a fé, a substância da fé é a palavra de Deus. Então, quando nós permitimos que essa semente da palavra de Deus no nosso coração seja sufocado pela falta de entendimento, então seja alguém diligente, vai estudar a Bíblia, né, vai ler alguns livros sobre isso, para que você tenha a plena convicção de que a vontade de Deus é que você desfrute do que Jesus já fez há mais de 2000 anos atrás. Agora é interessante, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, se nós esperamos que as pessoas tenham fé, e se nós desejamos fluir nessa fé, ou seja, essa fé seja uma fé que flui no nosso coração, para desfrutarmos de uma cura física, então nós precisamos declarar com convicção as verdades de Deus e não de uma forma dúbia, né? E é interessante, né? Você imagine o seguinte, quero dar aqui um exemplo para você, que quando um pregador fosse falar sobre a salvação eterna, né? Ele começasse a fazer isso de forma duvidosa e não de uma forma clara e de uma forma ao dizer para os ouvintes o seguinte: Jesus já levou sobre si todas as suas enfermidades e dores. Mas ele começasse com alguns argumentos, né? Então eu vou pregar aqui sobre salvação, eu quero que as pessoas desfrutem da salvação eterna, mas eu começo a colocar dúvida. Então como que isso vai produzir fé no coração das pessoas? Então, infelizmente, se você quer desfrutar de saúde plena, você precisa eliminar esses falatórios, essas dúvidas, essas coisas que acabam tirando a convicção do teu coração sobre essa verdade tão importante, né? Então vamos imaginar lá que nós vamos pregar lá sobre salvação e eu começasse a falar: talvez não seja a vontade de Deus salvá-lo. Puxa, talvez não seja a vontade de Deus salvá-lo. Então aí você está passando por uma enfermidade e você fica no teu coração com essa dúvida porque você ouviu em algum lugar: talvez não seja a vontade de Deus salvá-lo. Então isso vai gerar uma convicção no teu coração. Outro ponto, né? Talvez seu pecado seja para a glória de Deus, ou seja, então você vai continuar ali pecando, e você continuando pecando, isso é para a glória de Deus. Ou seja, é como se, aí vamos colocar no caso da enfermidade: não, sua enfermidade é para a glória de Deus, você vai viver a vida inteira enfermo para a glória de Deus. Não, a glória de Deus se manifesta
na sua bondade. Então a bondade de Deus é que você que estava com um tipo de enfermidade física, você desfrute de saúde. Talvez Deus esteja usando o seu pecado para castigá-lo, né? Então, falando como se um filho de Deus, Jesus já foi castigado na cruz e agora você também está sendo castigado, né? Disciplina é diferente de castigo. Tenha paciência em seu pecado até que Deus queira salvá-lo, ou seja, fique lá pecando até que Deus um dia resolva te atender. Sobre o pecado ninguém aceita esse argumento, mas sobre a cura física nós acabamos aceitando. Nós temos que nos apropriar, nós temos que agora buscar nos apropriar daquilo que Deus nos deu. Já passou o tempo das conversões, como alguns pensam que já passou o tempo dos milagres, né? Essa crença, essa doutrina do cessacionismo, como se os milagres só tinham no tempo dos apóstolos, né? Então, quantas almas eu teria salvo numa reunião se eu viesse com argumentos de dúvida em relação à cruz que perdoa pecados, que dá poder sobre o pecado, que justifica, que reconcilia com Deus? Então, quando eu prego com convicção, Deus morreu pelos seus pecados e agora em Cristo você pode desfrutar do perdão dos seus pecados e ter paz com Deus. Poxa, que essa palavra gera convicção no meu coração. Então, que a gente tire essa palavra dúbia do nosso coração e que a gente realmente defina no nosso coração. Ou nós decidimos crer que a vontade de Deus, que todos desfrutem de cura, ou nós vamos viver essa vida na incerteza. Meu irmão, Deus tem falado algo muito comigo, que viver pela fé não é jogar na loteria. Viver pela fé não é sorte ou azar. Viver pela fé é estabelecer a vida sobre a rocha. Não é colocar o teu futuro na incerteza. Não é colocar a tua saúde na incerteza. É como se eu achasse que viver pela fé é o seguinte: eu acho que Deus me perdoou meus pecados. Será que Ele me perdoou? Será que quando eu chegar diante de Deus no céu, sou salvo ou não sou salvo? Não, não é isso. A fé te coloca num lugar seguro. Amém? Creia que em Cristo você está no lugar seguro. A sua saúde está no lugar seguro. Ela já está perfeita, ela já foi sarada. Você já não deve mais levar as enfermidades, você não deve mais levar as dores, porque Jesus já levou todas elas. Amém? Fique firme, remova as dúvidas do seu coração.